Olá pessoal, eu sou o Pedro Guedes, aluno da Faculdade Uninter, cursando bacharelado em Engenharia de Software. Vamos falar sobre o projeto da minha entidade extensionista, que se encontra na terceira fase, a fase de análise. De início, para explicar um pouco do projeto, o software consiste em um jogo que roda no navegador. O intuito dele seria treinar usuários contra golpes virtuais, e para isso foi escolhido o modelo de jogo da forca, onde cada fase deve se adivinhar uma palavra-chave sobre o tema, e a elas são adicionadas as dicas, relacionadas a esse conceito. E dessa forma o usuário pode aprender de maneira divertida e fluida, de acordo com os princípios da gamificação do ensino. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir o vídeo em duas partes. Esse é o primeiro, onde vamos demonstrar a estrutura do projeto, e um segundo vídeo que abordará a interface com o usuário. Como eu já disse, o jogo roda no navegador, ele é responsivo, ou seja, ele pode ser jogado tanto no desktop quanto em celulares ou tablets. Foi decidido usar a linguagem JavaScript tanto no front-end quanto no back-end, utilizando o Node.js. E como arquitetura modelo foi utilizado o padrão MVC, Model View Controller, E o serviço de hospedagem foi escolhido utilizar o render em integração com o banco de dados PostgreSQL. Bom, nessa primeira parte a gente vai explicar um pouco da estrutura de arquivos do jogo. O primeiro arquivo que a gente vai dar uma olhada é o app.js, que é o arquivo raiz do jogo, que vai estabelecer a conexão com o servidor, vai importar e numerar as rotas, vai chamar as funções de criação dos usuários e das fases no banco de dados. Basicamente é isso. Bom, esse é o forca.js, o arquivo para cuidar de toda a lógica por trás do mecanismo do jogo, como a implementação da montagem da palavra na tela, o gerenciamento das dicas fornecidas ao jogador, a validação da letra escolhida pelo jogador, o gerenciamento do teclado virtual, que foi implementado só para o jogo, o gerenciamento das imagens que vão aparecer para ele, validação se o usuário também tem acesso a essa fase, a incrementação e decrementação de energia do usuário, que vai para o banco de dados quando ele perde ou ganha uma fase. Enfim, toda a lógica do jogo que envolve a parte ali de interface com o usuário tá nesse arquivo. Então vamos para o tools.js, que foi um arquivo que foi criado para evitar a repetição da implementação de funções que serão chamadas em múltiplas telas do site. Ao invés disso, elas serão importadas desse arquivo, como por exemplo a API que comunicar com o backend, os pop-ups e a função de logout ou de abertura do menu. Dando sequência aqui, a gente tem o register.js e o login.js, que vai ser os dois arquivos. São dois arquivos bem simples que vão cuidar da interface de registro e login do usuário, fazendo a validação desses dados inseridos por ele e também direcionando para um login ou no caso onde alguém esqueceu a senha, vai direcionar para a página respectiva. Dando continuidade, a gente tem o forgotpass.js e o resetpass.js, que são os arquivos responsáveis pela recuperação da senha do usuário, onde o forgotpass.js cuidará do envio de e-mail com o link, e o resetpass cuidará da página que o link vai abrir para resetar a senha desse jogador, que esqueceu a senha. Agora vamos dar uma olhada no phases.js, que é a tela onde o usuário poderá escolher uma fase para jogar. Nela será mostrado um carrossel e as fases liberadas e bloqueadas de acordo com o progresso do jogador. Agora no profile.js serão mostrados os dados do usuário, a tela onde o usuário vai poder visualizar os seus dados e também editar os mesmos. Todas as páginas depois do login utilizam JWT, o JSON Web Token, para fazer o gerenciamento da seção dos usuários. Bom, saindo um pouco dos arquivos JavaScript do front-end, vamos para os arquivos HTML e CSS, onde cada tela tem o seu próprio arquivo HTML e foi decidido usar apenas um arquivo CSS para ter ali toda a estilização que será separada por comentários e também os media queries para a responsividade do projeto. Bom, se até agora a gente só viu a parte view, da arquitetura Model View Controller, que era a parte ali do JavaScript, o front-end com as telas, e o HTML e CSS. Agora a gente vai para a parte do model, Nessa pasta a gente tem a parte do projeto que é responsável pela comunicação com o banco de dados, onde o arquivo db.js contém todas as queries necessárias para alterar as tabelas, pegar a informação das fases. A gente tem o createTables.js, que é responsável por criar a tabela de usuários, e o createPhases.js para criar a tabela das fases.
Aqui nós temos middleware, né, que são funções que vão ali validar o usuário ou verificar o token, né, quando uma rota API é chamada dentro do projeto. Bom, agora vamos dar uma olhada na pasta das rotas, né, onde a gente separou os arquivos entre as rotas de autenticação, as rotas do jogo, né, e as rotas do usuário. Bom, por último e não menos importante, a gente tem a pasta dos controllers, os controladores, que vão fazer o meio de campo, digamos assim, entre o view e o model. Ou seja, ele que vai processar as requisições que são enviadas a model e gerenciar a entrega desses dados para view. Consequentemente, ele também foi dividido em 3 arquivos, controladores de autenticação, do jogo e do usuário. E finalmente, foi escolhido como opção utilizar o Render, né, como plataforma de hospedagem, pela facilidade de uso, né, e também pela facilidade de integração com o banco de dados Postgres e também na configuração das variáveis de ambiente. E bom, aqui a gente está entrando no site do projeto, o servidor está sendo iniciado e no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada na interface com o usuário.